Bem-vindos a mais uma análise aqui no The Deep Dive. Hoje o nosso foco é um ano bem específico, sabe? 1899. Ele é o cenário principal daquela história intensa do Red Dead Redemption 2. E a gente tem aqui os excertos de O Crepúsculo do Velho Oeste em Red Dead Redemption 2. Olha, promete uma visão bem rica, complexa mesmo, do fim de uma era. Essas fontes que a gente tem, esses fragmentos, são tipo janelas, né? Para um tempo de mudança radical lá nos Estados Unidos. A nossa missão aqui é bem clara. Vamos mergulhar nesses textos para tentar entender as grandes viradas sociais, culturais, tecnológicas que marcaram essa transição do Velho Oeste para o século XX. A gente quer pegar as tensões, as crenças, sabe? O que estava borbulhando ali. Ok, vamos desembrulhar isso então. Logo de cara, o que chama atenção nos textos é essa ideia de um conflito quase físico, né? A tal civilização, com suas leis, suas tecnologias avançando e literalmente espremendo o modo de vida antigo, o dos fora da lei, dos espaços abertos, da liberdade ou talvez da falta de lei, né? Depende do ponto de vista. Exatamente. E é muito importante a gente não pensar só na mudança de data, sabe? Ah, virou o ano. Não. O ano de 1899, como essas fontes sugerem, ele é um ponto de virada mesmo cultural, social nos Estados Unidos. O ritmo da mudança era frenético. E aquele oeste que a gente vê em filme, meio romantizado, ele estava claramente nos seus últimos dias, sendo trocado por algo novo, mais organizado e para muita gente mais restritivo, né? Esse aperto nos fora da lei, isso é central nos trechos, não é? Eles mencionam como a vida ficou difícil, quase impossível, para gangues como a do Dutch van der Linde. Aquela coisa de vou sumir no mapa já não funcionava mais tão bem. Como é que as fontes explicam essa mudança tão drástica na prática? As fontes apontam para uma combinação, olha, fatal de fatores. Primeiro, a infraestrutura mesmo, a expansão das ferrovias, que não parava. Ela não só conectou o país, mas levou a lei, os agentes da lei, para lugares que antes eram, muito remotos. E rápido, né? Sim, a velocidade mudou tudo. Totalmente. E junto com isso, o telégrafo. Era tipo um sistema nervoso, sabe? Passava informação de foragido quase na hora, coordenava a perseguição em vários estados ao mesmo tempo. A distância deixou de ser um escudo. E, além da tecnologia, teve uma mudança na organização da polícia, digamos assim. Os textos destacam muito o papel das agências de detetives particulares, tipo a famosa Pinkerton. Ah, os Pinkertons. Isso. Eles eram contratados pelo governo por grandes empresas. Pensa nos donos das ferrovias, dos bancos. A ordem era clara: caçar e neutralizar essas gangues, custe o que custar. E os Pinkertons eram conhecidos por serem persistentes, metódicos e, francamente, muitas vezes bem brutais. Existia uma vontade de ferro das elites, sabe? De impor ordem, de limpar o Oeste para os seus interesses. Essa palavra limpar é forte. E o que é fascinante aqui, e os textos dão a entender isso, é como essa combinação, transporte rápido, comunicação na hora e essa polícia privada e organizada, desmontou as vantagens do fora da lei clássico, o anonimato e o tamanho do território. A rede foi fechando, sabe? A fuga ficou quase impossível no longo prazo. O Oeste estava sendo mapeado, controlado, domesticado. Essa ideia de domesticar me conecta com outro ponto que as fontes trazem. O fim das corridas do ouro e o surgimento das cidades fantasma. Aquela febre de achar ouro, ficar rico sozinho, estava acabando, né? Deixando para trás só o esqueleto das cidades. Isso também faz parte dessa transição. Sem dúvida nenhuma. É uma mudança econômica fundamental que as fontes descrevem bem, sim. O oeste da corrida do ouro era, em grande parte, uma economia da sorte, sabe? Da exploração individual, muitas vezes caótica, temporária. Cidade aparecia e sumia conforme achavam ou não achavam ouro. Bem estável, né? Muito. Mas em 1899, essa fase já era. A nova economia que estava se firmando era mais estável, industrial, corporativa.
Grandes fazendas, gado em escala industrial, madeira, minério, controlado por companhia grande, as primeiras fábricas. Tudo isso precisava de ordem, de mão de obra que seguisse regra e, principalmente, da eliminação de gente perturbadora, imprevisível, tipo as gangues. A aventura individual estava dando lugar para o negócio organizado, para o trabalho com salário. E nesse cenário todo de expansão controlada, de imposição de ordem, as fontes também mostram um impacto terrível sobre as comunidades nativas americanas, né? Parece que 1899 foi um momento especialmente sombrio para eles. Sombrio, é pouco, viu? Os trechos pintam um quadro assim, desolador. O avanço dos colonos, agora com apoio total do governo, da lógica econômica das empresas, era implacável sobre as últimas terras que ainda eram dos indígenas. As fontes até citam a situação da tribo Wapiti, que no jogo funciona como um exemplo dessa tragédia toda. Um microcosmo, né? Exato. Eles, como muitas nações indígenas reais da época, enfrentavam não só perder a terra, mas uma campanha mesmo, sistemática, para acabar com a cultura, com a existência física deles. Nossa. Os textos detalham um pouco a realidade das reservas, terra ruim, pouca comida, proibição de praticar a religião deles, de falar a língua, impunham o inglês, escolas para apagar a identidade indígena. Era uma política de assimilação forçada mesmo, para quebrar a estrutura da sociedade deles, deixar eles dependentes, invisíveis. A violência não era só tiro, massacre, era cultural, espiritual, profunda. É um cenário de perda gigantesca. Mas mesmo com tudo isso, os textos indicam que ainda existia resistência, né? Não só física, mas cultural, espiritual. E aqui, para mim, a história fica muito interessante. As fontes falam como esses povos, mesmo encurralados, se agarravam nas crenças, nas tradições, como um jeito de sobreviver, de manter a esperança viva. Exatamente. E as fontes citam exemplos bem fortes disso. Falam da persistência das lendas dos heróis do passado, tipo o Jerônimo, que virou quase um mito da resistência apáchina. Sim, um símbolo. Mas era mais do que lembrar heróis. Os textos mostram a importância vital dos rituais, das cerimônias. Existia a crença, por exemplo, em práticas espirituais como a dança dos fantasmas, que foi um movimento real que se espalhou por muitas tribos no fim do século XIX. A dança dos fantasmas. Isso. Prometia proteção contra as balas dos soldados, que os búfalos voltariam, que o mundo antigo seria restaurado. Tudo através da conexão com os ancestrais, com os espíritos. É impressionante pensar nessa fé, no meio de tanto desespero. É fundamental. E as fontes parecem sugerir isso, a gente entender que não era só superstição, sabe? No sentido pejorativo. Para povos enfrentando um genocídio cultural e físico, essas crenças eram ferramentas de sobrevivência psicológica, social, essenciais. Faz sentido. Eram jeitos de afirmar a identidade, nós ainda somos nós, apesar de tudo, de manter o grupo unido contra a fragmentação forçada e de achar um sentido maior, uma força interna para continuar existindo. A espiritualidade virava o último lugar de autonomia, um tipo de resistência que o poder dominante não conseguia controlar totalmente, entende? Entendo. E essa questão das crenças, do inexplicável, parece que estava no ar na época de outras formas também, né? As fontes mencionam um fascínio por misticismo, por folclore que crescia naquele ambiente isolado, às vezes brutal, do oeste. Com aquelas paisagens enormes, noite escura, isolamento. Parece quase natural que surgissem histórias mais sombrias, né? Com certeza. O ambiente era perfeito para isso. As fontes até citam a popularidade de contos de terror, histórias de fantasma em cabana abandonada, em trilha solitária. Dão até o exemplo de uma lenda fictícia lá, a noiva de Hollow Hill. Ah, sim. E relatos de criaturas estranhas nas matas, nas montanhas. O próprio folclore americano estava nascendo ali, misturando coisa da Europa, indígena e as experiências únicas da fronteira. Aquele território imenso, desconhecido, era um prato cheio para a imaginação popular projetar medos e maravilhas. Mas não era só história de assombração, né?
tinha também um interesse mais ativo, digamos, pelo oculto, pelo sobrenatural. Sim, e aí tem um paradoxo interessante que as fontes tocam. Ao mesmo tempo que a ciência e a tecnologia avançavam, que era uma loucura, a eletricidade começando a clarear à noite, a medicina melhorando, as máquinas mudando o trabalho, tinha um crescimento paralelo do espiritismo, do ocultismo, da busca por contato com o além. Uma reação, talvez? Talvez fosse uma reação a um mundo que ficava cada vez mais explicado, racional, sabe, meio sem encanto. As pessoas buscavam um sentido que ia além do materialismo que estava crescendo. E nesse clima de busca espiritual, de curiosidade pelo mistério, quem prosperava? Uma figura muito típica da época, que as fontes mencionam, o charlatão. Aquele tipo professor que viajava de cidade em cidade. Ah, o vendedor de elixir milagroso. Exatamente. Vendedores carismáticos, mestres da lábia. Exploravam a credulidade, a necessidade das pessoas. As fontes devem descrever os produtos, né? Elixires que curavam de calvície, a tuberculose, tônicos energéticos com ingredientes suspeitos, óleo de cobra para dor. Outros faziam sessão espírita, fingindo falar com um parente morto, dando consolo e levando o dinheiro dos coitados, claro. Isso levanta uma questão importante, né? O que essa popularidade toda do charlatão diz sobre as pessoas da época? Era só ingenuidade, falta de informação? Acho que é mais complexo do que isso e as fontes permitem essa leitura. Claro, tinha ingenuidade, falta de acesso à informação, desespero por cura, por consolo, mas também reflete uma desconfiança que estava crescendo nas instituições oficiais, seja a medicina da época, ainda bem limitada, a religião organizada, o próprio governo. Entendi. Em tempos de mudança tão rápida, tão radical, onde o futuro era incerto e as velhas certezas desabavam, as pessoas buscavam respostas, alívio, esperança, onde pudessem achar. Mesmo que fosse na conversa de um vendedor de elixir ou na promessa de um médium fajuto. Era um sintoma das ansiedades profundas de uma sociedade em plena transformação. E essa transformação era puxada por uma avalanche de novidade tecnológica que estava literalmente mudando a cara e o ritmo da vida. As fontes destacam isso muito claramente. Sim, de um jeito bem impactante. Os textos listam algumas dessas tecnologias que pra gente hoje são banais, mas que em 1899 eram, revolucionárias, quase mágica para muita gente. O automóvel, ainda raro, barulhento, um luxo, mas já apontando para o fim da era do cavalo. O começo do fim. Exato. A eletricidade começando a iluminar a rua, casa, permitindo trabalho à noite em fábrica, mudando completamente a noção de tempo, de espaço. As grandes indústrias com chaminé, produção em massa, firmando um novo modelo econômico. E até o cinema, ainda bebê, mas já atraindo multidão com imagem e movimento. Uma nova forma de se divertir e de ver o mundo. É muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa. E se a gente conecta isso ao quadro geral que as fontes pintam, o que a gente vê é uma colisão de símbolos, de realidades. O cavalo, ícone do oeste livre, começando a perder espaço para a máquina a vapor, para o motor. O saloon, coração da vida social na fronteira, ganhando a concorrência de teatro dos primeiros cinemas. O trabalho artesanal dando lugar para a linha de montagem. Era, literalmente, o século XX chegando e atropelando as estruturas, os símbolos do século XIX. O futuro invadindo o presente de forma barulhenta, visível. Só que essa invasão do futuro não era bem vista por todo mundo. As fontes deixam bem claro que tinha uma resistência ideológica forte a essa tal modernidade. A visão de personagens como o Dutch van der Linde, que os textos usam de exemplo, era que essa civilização era, na verdade, uma doença, uma ameaça à existência. Qual era a raiz desse ressentimento todo? A raiz, segundo as fontes, era uma sensação muito forte de perda. Perda da liberdade individual, que antes era valorizada pelo menos no mito do Oeste, acima de tudo. Essa nova ordem com lei para todo lado, burocracia, horário de fábrica, parecia esmagar a autonomia da pessoa.
E pior, tinha a sensação muito clara nos textos de que essa modernidade não trazia igualdade e justiça, mas sim um novo tipo de tirania. Uma tirania disfarçada de progresso, então. Exatamente essa a ideia. A visão era que essa nova ordem beneficiava, na cara dura, os ricos e poderosos, os donos de indústria, os banqueiros, os políticos corruptos que eles controlavam, que as leis eram feitas para proteger a propriedade dos grandes e controlar os pobres, que a indústria criava novas formas de exploração, de miséria nas cidades. Essa percepção de que civilização significava mais controle, mais desigualdade e menos liberdade de verdade, isso alimentava um ressentimento profundo e uma nostalgia, talvez até idealizada, por um passado que eles viam como mais simples, mais justo. Para muita gente que se sentia deixada para trás por esse progresso, como a gangue Vanderlinde, a modernidade não era uma promessa, era uma jaula. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que tudo isso significa, afinal? Juntando essas peças que as fontes nos deram sobre 1899, o quadro que se forma é bem complexo, né? Não é só o fim geográfico do Velho Oeste. É um período de melancolia profunda pelo fim de um jeito de viver, de uma certa ideia de liberdade. Sim. É também um tempo de luta desesperada, de resistência cultural, como a gente viu no caso dos nativos americanos. Foi uma época de fascínio pelo mistério, pelo folclore, talvez como um jeito de lidar com um mundo que ficava, ao mesmo tempo, mais conhecido e mais assustador. E, no fundo, foi definido pelo impacto brutal da tecnologia, da modernidade industrial, que trouxe tanto fascínio quanto um medo e um ressentimento enormes pela perda de autonomia. É uma ótima síntese do que os textos nos oferecem, sim. O ano de 1899, do jeito que é retratado ali, funcionou como um verdadeiro caldeirão cultural, social. O fim de um mundo com seus códigos, seus mitos, batendo de frente com o nascimento de outro, com suas máquinas, suas novas estruturas de poder. Um choque inevitável. Totalmente. E essa colisão gerou os conflitos intensos, os medos existenciais, as esperanças pequenas. E essa tapeçaria rica e contraditória de crenças, de tensões, que as fontes nos ajudaram a explorar. A chave para entender o clima da época e como isso ecoa em histórias como a do Red Dead Redemption 2 é justamente essa tensão fundamental, essa fricção constante entre um passado que não queria morrer quieto e um futuro que avançava sem dó nem piedade, sem pedir licença. E essa análise toda, então, deixa a gente com uma provocação para quem está ouvindo. Quando a gente pensa nessa mistura toda turbulenta de avanço tecnológico, de perda cultural irreparável, de crenças espirituais que resistem, de resistência social, que marcou 1899, segundo essas fontes, de que forma isso pode mudar ou aprofundar a nossa percepção das histórias que a gente consome sobre essa era? Boa pergunta. E mais ainda, será que a gente consegue ver ecos dessa tensão principal entre buscar a liberdade individual e as pressões do controle social, entre a força da tradição e o avanço da tecnologia que não para ainda hoje? Talvez disfarçados, mas pulsando no nosso próprio mundo, mais de um século depois. Fica aí a reflexão.